Meus irmãos, Pai do Senhor a todos, podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dela, o livro do Gênesis. Quando você encontrar o livro do Gênesis, localize aí, por favor, o primeiro capítulo de número 1 do livro do Gênesis. E quando você encontrar Gênesis capítulo 1, e acredito que não teremos nenhuma dificuldade, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, pois nós leremos do versículo 1 ao 3, depois leremos os versículos 26 e 27 e encerraremos a leitura com o versículo de número 31. Os irmãos que encontraram Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo reconhecendo que esse é um texto com o qual nós estamos extremamente familiarizados. Eu acho pouquíssimo provável que haja entre nós aqui, que por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, em alguma medida já não tenha tido algum contato com, se não tudo que foi lido aqui, pelo menos em parte, você já deve ter tido contato. De maneira que esse é um texto com o qual nós estamos, até mesmo eu diria, acostumados. Porém, se nós queremos pelo menos tentar aqui entender um pouco mais a respeito desse texto, e principalmente compreender o propósito de Deus em nos trazer aqui hoje à noite, no que se refere à meditação da sua palavra, nós precisamos ter alguns cuidados na interpretação desse texto. E é claro que haveriam outros pontos, mas eu destaco aqui o contexto desta passagem, que não é outro e está claro para todos nós, que é o contexto da criação. E quando nós falamos a respeito da criação, existem alguns fundamentos que não podem ser desconsiderados, como por exemplo, o fato de que, biblicamente falando, a criação, além de outros propósitos, a criação ela cumpre o propósito de manifestar quem Deus é. Se nós lermos, por exemplo, os Salmos de número 19 e o verso de número 1, ali o salmista, com muita clareza e inspirado pelo Espírito Santo,
ele afirma que os céus manifestam a glória de Deus. É claro que ele está, e fica claro logo depois quando ele fala sobre o firmamento, é claro que ele está falando deste céu, do firmamento, quando nós olhamos para os céus. No entanto, esta expressão céus, ela também é uma referência indireta à obra criada por Deus. Então, dito de outra forma, o salmista está afirmando, inspirado pelo Espírito Santo, que ao entrarmos em contato, inclusive visual, com a natureza, nós temos a oportunidade de conhecermos em parte do caráter de Deus. É isto mesmo, pois o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus. A expressão glória aqui, ela pode significar algumas verdades. Dentre elas, glória aqui aponta para o aspecto da beleza de Deus, aponta para o aspecto da estética, aponta para o aspecto da organização de Deus. Então, quando olhamos para a natureza, em partes nós podemos conhecer sobre o caráter ordeiro de Deus, a maneira com que Deus se manifesta. Mais do que isto, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 1 da carta aos Romanos, do versículo 18 ao versículo de número 20, Paulo, ele também trabalha a ideia de que a criação, ela também serve como instrumento pelo qual nós podemos conhecer a respeito de Deus. Ele diz que o que se pode conhecer, e percebam que a expressão o que se pode encerra pelo menos duas verdades. A primeira é de que sim, é possível conhecer a Deus, nós podemos conhecer a Deus. No entanto, o apóstolo Paulo diz o que se pode, e esta expressão o que se pode indica que, embora possamos conhecer a Deus, este conhecimento é limitado. É uma forma de Paulo nos lembrar de que, embora Deus tenha se revelado a nós, no entanto, esta revelação é limitada, porque Ele continua sendo Deus e nós homens. Ele continua sendo Criador e nós criaturas. Mas o fato é que a criação, ela cumpre também o propósito de conhecermos a respeito de Deus. E quando nós falamos a respeito da criação, há em nós uma inclinação, há em nós uma tendência, e aí eu vou dizer a nosso respeito, principalmente nós pentecostais, porque há em nós uma tendência que eu não diria que é uma tendência equivocada, mas é uma tendência limitada, porque geralmente quando pensamos na obra criadora de Deus, nós nos apegamos ao que Deus criou. Por exemplo, é muito comum, quando se fala sobre a criação, de se falar sobre o fato de que Deus criou todas as coisas. Ora, mas isso não é verdade? Sim, isto é verdade, mas não é toda a verdade. Porque a Bíblia, ela não só nos fala sobre o que Deus criou, como ela também nos conta como Deus criou. Há em nós uma inclinação de nos apegarmos apenas ao que Deus fez e de negligenciarmos a maneira pela qual Ele fez. Então é preciso que olhemos não só para o fato de que Deus criou todas as coisas, mas é preciso também que nós atentemos para a maneira pela qual Deus criou todas as coisas. Porque não só o que Deus criou, mas a forma pela qual Ele criou, isso tem verdades a serem ensinadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, é claro que em outro contexto, mas isso reflete o caráter de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 40, no contexto em que ele está ensinando sobre
o uso dos dons, ele está ensinando sobre a ordem no culto. Ele diz no versículo 40, encerrando essa parte, dizendo que tudo que é feito para Deus tem que ser feito com decência e ordem. Porque veja, porque para Deus não basta o fazer, para Deus não basta só o que eu faço, para Deus também é importante a maneira pela qual eu faço. Por exemplo, estar aqui não é garantia de que estamos cultuando. O que garante se há culto ou não é a motivação do coração. A própria Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus ela é apta para discernir não o que eu faço, porque o que eu faço não precisa de discernimento, mas a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque para Deus não basta eu cantar, para Deus não basta eu pregar, para Deus também é importante o porquê eu estou cantando, o porquê eu estou pregando. Então é preciso que nós olhemos para o fato de que não só o que Deus faz é importante, mas a maneira pela qual Ele faz ou Ele fez todas as coisas. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é o Criador, para que Deus criou todas as coisas? Qual é o propósito pelo qual ou para o qual Deus criou todas as coisas? Para respondermos a esta questão, é preciso ainda que de forma rápida, é claro, lembrarmos da soberania de Deus, lembrarmos que o nosso Deus, Ele é soberano. E quando eu afirmo em uma forma de adoração que Deus é soberano, eu estou afirmando primeiro que Ele é um ser todo-poderoso, isto é, Ele é capaz de fazer tudo o que Ele quiser. Em segundo lugar, dizer que Deus é soberano é também dizer que Ele é um ser autônomo, isto é, Ele é livre. Ele não só pode fazer tudo o que quer, como Ele faz, primeiro, sem pedir autorização, e segundo, e sem fazer pesquisa de satisfação. Então quando Ele decide fazer, Ele faz sem pedir para que abram a porta. E segundo, depois que Ele faz, Ele não sai perguntando se alguém gostou ou deixou de gostar. Ele é Deus, Ele é soberano, esse é o nosso Deus. Mas não é só isto. Quando nós, e esse é o ponto fundamental para entendermos essa questão da criação, não só isto, além de Ele ser todo poderoso, além de Ele ser livre para fazer o que quiser, Ele também é um ser independente, ou seja, Ele não depende de mim para nada, Ele não depende de nada nem de ninguém para ser quem Ele é. Se eu estivesse aqui como estou, Ele é Deus. Se eu não estivesse, Ele é Deus do mesmo jeito. Então não é a minha adoração que torna Deus quem Ele é. Tem gente que acha que Deus fica chateado no final de um culto como esse, talvez. Deus ficou chateado porque eu não glorifiquei. Não, isso não altera em nada em Deus. Quem perde por não glorificar é quem não glorifica, porque a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quem quer ser fortalecido na fé aqui nessa noite? Ele é um ser independente. Então não é o que Ele criou que torna quem Ele é. Então se Ele não tivesse criado nada disso aqui, Ele ainda seria Deus. Então para que Ele criou todas as coisas? É aí que está a parte bonita da coisa. Ele cria não para provar quem Ele é. Ele cria porque Ele quer compartilhar o seu amor. Ele diz: eu vou criar todas as coisas e vou derramar, vou compartilhar
vou revelar, vou manifestar o meu amor a esta criação. Dessa forma, então, quando falamos isso, estamos dizendo que toda a criação, em certa medida, recebe o amor de Deus, com a diferença de que só o homem é capaz de responder racionalmente a esse amor. É aí que se cumpre o que o salmista diz no Salmo 46 e verso 8: vinde e contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra, porque para isto Ele nos criou. Porque de que adiantaria criar o mar, criar as flores, se não houvesse quem admirasse aquilo que Ele fez? Então Ele manifesta o seu amor, e o homem é convidado a responder a esse amor. Daí porque o homem, ele é deixado por último na criação. Isso não é casualidade, isso não é acidente. Por que Deus deixa o homem por último? Porque no homem, no contexto da criação, Deus cumpre o objetivo maior da criação. Daí porque o homem é chamado de a coroa da criação, porque é como se Deus estivesse selando o que Ele fez. O homem atinge o ponto máximo do propósito da criação. Afinal, é através do homem que a imagem e a semelhança de Deus é conhecida, é manifestada. Então no homem se cumpre o propósito máximo. E aqui está um ponto fundamental. É impressionante como que Deus investiu 5 dias trabalhando na casa do homem e apenas 1 dia para fazer o homem. Grave isso aqui. Deus investiu mais tempo preparando o lugar do homem do que propriamente dito em fazer o homem. E por quê? Porque Deus não está interessado apenas em nós. Deus não é como o ser humano que se apega ao resultado final, que se apega apenas ao projeto final. Deus é um ser que se preocupa com o fim, sim, mas Ele também é o Deus do processo. Ele é o Deus que quer trabalhar em mim, quer. Ele é o Deus que quer trabalhar em você, quer. Mas Ele também nos traz aqui hoje para dizer: mas eu não estou interessado em trabalhar só em você. Eu estou interessado em trabalhar no seu ambiente, no lugar que você mora. Antes de trabalhar em você, eu vou mudar o lugar que você mora. Eu vou mudar o ambiente onde você vive. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Daí porque precisamos olhar não só para o que Ele faz, mas para a maneira pela qual Ele faz. Porque quando eu olho para o que Ele faz, eu chego à conclusão do que Ele é capaz de fazer. Mas quando eu olho para a maneira pela qual Ele faz, eu não conheço só o que Ele faz, eu começo a ter noção de quem Ele é. E olha como isso é verdade. Como para Deus o ambiente onde vivemos é tão importante quanto a nossa vida. Querem ver que isso é verdade? Olha o que está no capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Aí vem a pergunta: por quê? E vem a resposta: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Ora, mas quem é que fez a planta? Deus. Quem é que manda a chuva?
Deus. Então por que ele já não fez a planta e mandou a chuva? Vem agora na última parte. Está aqui. E não havia homem para lavrar a terra. É como se ele dissesse: o ambiente depende do homem, e o homem depende do ambiente. Querem ver que isso é verdade? É só nós lermos novamente Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. E Deus vai colocar o homem num lugar desse? É como se Deus dissesse: eu não vou fazer o homem para viver no caos. Eu não projetei a desordem para o homem. Eu vou, antes de fazer o homem, organizar o lugar onde ele vai viver. Oh, glória a Deus. Antes de fazer o homem, eu vou organizar a casa. Porque para Deus não basta mudar a mim, não basta mudar a você. Deus está interessado em mudar o ambiente onde nós vivemos. E aí é por isso que o texto diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Deus estava trabalhando no caos. E como é que ele trabalha? Ora, é só nós perguntarmos: qual foi a primeira criação de Deus? Versículo 3. E aquilo que vem primeiro para Deus é significativo. Tudo que é primeiro tem que se dar uma atenção especial. Qual foi a primeira? É isso aqui, ó. Deus olha, caos. Vou fazer o homem, não vou colocá-lo nisso aqui, porque esse não é o meu propósito para ele. Então eu vou trabalhar no caos. Deus vai começar a trabalhar. E qual é a primeira obra dele? Versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. É isso aqui. Vou começar a trabalhar. O que eu vou fazer primeiro para começar a trabalhar? Ora, acender o quê? A luz. E por que Deus acende a luz para começar a trabalhar? Porque Deus não trabalha no escuro. Eu repito isso aqui, e não é para reagir, é para você gravar isso aqui. Deus vai começar a trabalhar. Deus vai pôr ordem na desordem. E a primeira coisa que ele faz é acender a luz. Porque eu não trabalho no escuro. Oh, glória a Deus. Aliás, como é que a própria luz vai trabalhar no escuro? Ele é a própria luz. Não é só isso. Ele não só é a própria luz, como a Bíblia diz que a casa dele é a luz. Ele habita em luz inacessível. Quem aqui quer que Deus trabalhe lá no seu ambiente? Então se prepare, porque a primeira coisa que ele vai fazer lá é acender a luz. Oh, glória a Deus. Porque Deus não é como o diabo. Deus não é como o pecado e a tentação. Porque o pecado e a tentação são covardes. Só trabalham no escuro. Faça um teste. No dia que você for tentado em alguma coisa, traga a tentação para a luz. Como? Confesse a sua tentação. Chame um crente idôneo. Chame um crente, mas crente de verdade.
e diga: estou sendo tentado aqui. Pastor Elias, o senhor está me dizendo para eu confessar a minha tentação? Não é melhor confessar a tentação do que depois ter que confessar o pecado? Esse é o problema. É que deixamos de confessar quando somos tentados e corremos o risco de ter que confessar depois os nossos pecados. Pois Deus está te dando hoje a receita e o caminho. Traga a tentação para a luz e Deus te dará vitória. Ora, eu preciso dizer isso aqui. Um dos versículos que mais geram temor no meu coração é aquele que diz: e a condenação é esta. Qual é a condenação? O inferno? Não. O juízo? Não. Qual é a condenação? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação. Permita-me, meu pastor, com muito respeito me dirigir ao senhor, mas com muito respeito dizer isso aqui, porque Deus não tem problema com o pecado. O problema do pecado Deus já resolveu em Cristo lá na cruz. Deus tem problema com o pecado no escuro, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E aí é por isso que Jesus dá a indicação na parábola da dracma. Lucas 15, versículo 8. Não diz que a mulher perdeu a dracma. Não diz que ela perdeu. O texto diz: e se perder. Porque essa parábola não é uma parábola de remediação, é uma parábola de prevenção. Jesus está dizendo: não é para perder, mas se perder, faz o seguinte: a receita é esta. Varra primeiro? Não, porque se varrer no escuro, corre o risco de quebrar o que não é para quebrar, de tirar para fora o que é para ficar e de deixar dentro o que é para tirar. Então eu saio procurando. Não, porque se procurar no escuro, além de cansar sem propósito e sem alcançar o objetivo, você ainda corre o risco de se machucar. A primeira coisa a se fazer é acender a luz. Pastor, mas a casa está bagunçada. Encare os fatos. Pastor, mas a coisa não está legal. É isso mesmo, ele chegou lá para colocar ordem no lugar. E a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a realidade e dar a solução. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Deus é poderoso para isso? Ele está nesse lugar. Mas olha, e eu começo a encerrar. Olha a segunda obra de Deus: acendeu a luz. Olha agora, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha o 7. E fez Deus a expansão. E de novo. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Primeira obra dele: luz. Encare os fatos. E agora, separa a água da terra. Separa a luz das trevas. Por quê? Porque luz e trevas resulta em trevas, e água e terra resulta em lama. E Deus não vai onde tem mistura. Onde ele chega, ele separa o que é para ser do que não é para ser. Você ainda quer que ele vá para o seu ambiente?
Então se prepare, porque onde ele chega reorganizando as coisas. Aquilo que está fora do lugar volta para o lugar. Aquilo que é para ficar vai ficar, e aquilo que é para sair vai sair. É o poder da presença dele. Eu preciso encerrar, mas eu encerro mostrando na Bíblia que isso é verdade. Ezequiel 37, no versículo 3, aqui está uma das maiores demonstrações de sabedoria de um homem. Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos, e depois de dar uma volta com ele, Deus faz uma pergunta interessante. E aí, Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Olha que sabedoria. Tu sabes, como quem diz, eu não sei de nada, porque se o Senhor não fizer, quem é que vai fazer? Mas esses ossos não estavam só secos, a Bíblia diz que eles estavam separados. Diga bem forte, para ser uma vez só, por favor, diga assim: secos e separados. Aliás, a sequidão foi fruto da separação. A primeira coisa que Deus mandou o profeta profetizar não foi vida, foi ordem. E ele ainda diz assim, profetiza aos ossos. Isso é uma loucura. Fale aos ossos. O Senhor está mandando eu conversar com o osso. Quem criou os ossos? O Senhor. Quem te criou? O Senhor. Quem está te mandando falar? O Senhor. Eles não vão te ouvir por sua causa, eles vão te ouvir porque quem está falando é quem criou eles. Fale aos ossos. Você crê que Deus está falando aqui? Deus está dizendo: continue falando dentro da sua casa. Ah, mas parece osso. Continue falando, mesmo que pareça que você esteja falando aos ossos. Uma hora Deus vai pôr ordem no lugar, e você vai profetizar a vida para a glória de Deus. E quando profetizou, houve ruído, barulho. É isso. Quando Deus começa a trabalhar num lugar, parece que a coisa está piorando. Não é não. É o barulho da arrumação. É o ruído da ordem. E osso juntou a cada osso. O que estava lá, que tinha que se juntar com o de cá, saiu de lá e veio. Cada um a sua parte. Porque onde Deus chega, Ele põe ordem na desordem. Ele reorganiza as coisas. E agora a casa em ordem, Ele diz: profetiza ao Espírito. E profetizei, e eis que veio vida. Vida. Quem deseja que Deus trabalhe no seu ambiente, adore ao Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.